Olá pessoal, boa noite, não é? Saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais um dia na nossa leitura da Bíblia, na nossa leitura diária da Bíblia, não é? Lembrando que é somente até hoje, sexta-feira, sábado e domingo, nós não fazemos a leitura da Bíblia, tá? Segunda a sexta, e hoje, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, nós vamos para o capítulo 12º, capítulo da Bíblia, do livro de Gênesis, 12º capítulo, que fala sobre a aliança abrâmica. Aliança abrâmica, não é? A aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Vamos fazer uma oração, vamos nos apresentar ao Senhor nessa noite, para que possamos ter revelação e entendimento da palavra do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por estar na tua presença, pela tua fidelidade, grandiosidade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tem cuidado de nós, Senhor. Abençoa-nos nessa noite, Pai. Abençoa esta leitura da palavra, Senhor Deus, vem trazendo revelação, entendimento, Senhor Deus, que possamos aprender, conhecer da tua palavra, ser cheio do teu Espírito, que nossa fé possa ser renovada, Senhor Deus, que o nosso coração seja aberto para receber dessa palavra, que a nossa mente seja despertada para entender, compreender, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor. Visita-nos poderosamente, abençoa-nos poderosamente, desperta as pessoas que não estão acompanhando esta leitura, para que elas possam acompanhar, Senhor Deus, e serem despertadas, Senhor Deus, na tua palavra, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nós hoje vamos ler o 12º capítulo do livro de Gênesis, e o tema, não é, desse capítulo é a aliança abrâmica. O versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abrão. Lembrando que Abrão é o nome de Abraão antes de Deus mudá-lo para Abraão. Ok? Então, ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai da tua terra. Tem uma outra tradução que diz: vai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Então, preste atenção. Essa primeira parte do versículo, ora, o Senhor havia dito a Abraão, isso fala de uma revelação da parte de Deus dada ao patriarca Abraão em um curto período de tempo. Este capítulo é muito importante, já que registra os primeiros passos desse grande homem de Deus no caminho da fé. Muito importante esse capítulo, capítulo 12. E preste atenção. Deus vai falar 3 coisas aqui para Abraão. Primeiro, sai da tua terra. Isso faz referência à separação da casa do teu pai, separação para a terra, sai da tua terra, separação, da tua parentela, separação, e da casa de teu pai, separação. Veja só, são 3 separações que Abraão precisa se separar, se afastar, para poder cumprir a promessa de Deus. Primeiro, da terra, segundo, da parentela, e terceiro, da casa do pai, da proteção do pai, desse pai, do pai natural. Deus está levando Abraão a romper laços. Deixa eu falar algo muito importante para você. Se você quer caminhar o caminho da fé, você precisa aprender a romper laços.
tá certo? Existem laços que precisam ser quebrados, e às vezes, querido, vai ser o laço com a parentela. Às vezes vai ser, por exemplo, a dependência da própria família para você ter um encontro com Deus. Às vezes você vai ter que mudar de vida, sair da sua terra, mudar de vida. Eu, por exemplo, eu nunca imaginei que eu sairia do Recife. Eu sei que Garanhuns não é um local tão longe do Recife, mas eu nunca imaginei que eu saísse do Recife. Eu vou dizer para vocês, eu nunca tive uma vocação missionária no sentido de me imaginar indo para uma outra cidade, indo para um outro estado, indo para uma outra nação. Na realidade, eu nunca me vi assim com esse chamado missionário. Na realidade, eu sempre tive um chamado missionário sim, mas para o Nordeste. Eu sempre pensei no sertão, onde as pessoas estão muitas vezes debaixo de uma fé enganosa, debaixo de influência de demônios, sofrendo e sendo escravizado. Então eu sempre pensei aqui no sertão, tá certo? Em levar a palavra de Deus, a palavra do Senhor verdadeira que liberta. Mas nunca me imaginei morando em uma outra cidade, entendeu? Estabelecendo ministério, estabelecendo igreja. Isso tudo foi obra de Deus, direção do Senhor, tá? Mas para isso, Abraão, para trilhar esse caminho da fé, ele precisou sair da sua terra, sair da sua parentela, sair da casa do seu pai. E isso fala de separação, separação de coisas que nos prendem. Aleluia. Para a terra que eu te mostrarei. Então, isso se refere ao fato de que Abraão não tinha a mínima ideia para onde iria. Sabe, ele não tinha uma outra alternativa. Abraão iria depender exclusivamente de Deus, para onde Deus o levasse. E essa separação acontece justamente por isso. Deus está tirando Abraão da sua terra, para ele não ser influenciado pela sua terra, está tirando ele da sua parentela, para ele não sofrer influência da sua parentela, e está sendo tirado também da casa do seu pai, para ele não sofrer influência do próprio pai. Tá? Então, Deus muitas vezes nos tira, não é? Nos conduz à distância de algumas pessoas para que a gente possa realmente seguir o caminho da fé e nos tornarmos dependentes do Senhor. Aleluia. Versículo 2 diz assim: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Então eu quero dividir aqui em 3 partes. Primeira parte, e farei de ti, versículo 2, e farei de ti uma grande nação. A nação que Deus fez de Abraão mudou o mundo. E existe, inclusive, até hoje, de fato, esta nação que é Israel. Israel, ela é a nação originada a partir de Abraão. E ainda tem um grande papel a desempenhar que acontecerá na volta de Jesus Cristo e no estabelecimento do governo do Anticristo. Na realidade, o relógio para as profecias bíblicas é Israel. E continua, e diz assim: e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Segundo as Escrituras, abençoar significa aumentar. Quando o Senhor diz abençoar, ele está falando aumentar. Aleluia. Então, olha só, os homens, os construtores da Torre de Babel, tentaram engrandecer o seu próprio nome. Então, tentaram engrandecer o seu próprio nome fazendo aquela torre alta. Só que aqui é Deus que está dizendo que vai engrandecer Abraão, e não Abraão que vai se engrandecer a si mesmo. Mas Deus o vai engrandecer, vai tornar este homem grande. Aleluia, glória a Deus. E diz mais:
e tu serás uma bênção. Trata-se da maior bênção de todas. É a glória da fé de Abraão. Abraão, ele vai se tornar o pai da fé. Aleluia! A qual será provida pelo Senhor Jesus Cristo, pelo que faria Cristo na cruz. Então, Abraão, ele é aquela pessoa que nos leva a crer naquilo que a gente não viu ou não vê. Não é? Abraão foi para uma terra que ele não sabia onde era, e ele foi simplesmente pela fé em Deus. E nós também vamos, porque eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante você entender, você que é cristão. Veja só, querido, nós não nos tornamos cristãos simplesmente para ter um carro, para ter uma casa, para ter dinheiro, para ter prosperidade. Na realidade, nos é prometido uma terra celestial, nos é prometido uma vida eterna, uma vida após a morte, ok? E essa vida só nos é concedida através do sacrifício de Jesus na cruz. E esta caminhada de Abraão para uma terra que o Senhor ia levar ele, é justamente a nossa caminhada também para uma terra aonde o Senhor vai nos colocar, o Senhor vai nos levar. Entende? Então a nossa história, ela se identifica muito com a história de Abraão. Preste atenção. Jesus disse de Abraão: Abraão, vosso pai, se alegrou ao ver o meu dia. O viu e se alegrou. Onde é que está isso? Não é? No livro de João 8,56. Eu quero, inclusive, dar uma lida nesse versículo, tá certo? João, capítulo 8, versículo 56. Deixa eu pegar outra Bíblia aqui, não é? João 8, 56, Evangelho de João. Aleluia. Olha só. Está aqui, ó. Bíblia de Jerusalém, tá certo? Então diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu de alegria. Aleluia. Então olha só, o próprio Abraão teve revelação do dia do Senhor, não é? Possivelmente aqui se fala da volta do Senhor, da volta de Jesus Cristo, não é? Da terra celestial, aleluia, para onde nós, todos nós, tá certo, cristãos, seremos conduzidos, não é? Tem algumas pessoas que entraram aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo diariamente a leitura da Bíblia, comentando versículo a versículo. Nós estamos hoje no livro de Gênesis, capítulo 12, que fala sobre aliança adâmica. Se você procurar aí no meu Instagram, você vai ver os outros capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 11, que foi gravado ontem, tá? Então seja bem-vindo as pessoas que estão aqui na live pela primeira vez. Então olha só, continua o versículo 2. O versículo 2, aliás, versículo 3 diz assim: "E abençoarei os que te abençoarem", tá? Então olha só, este abençoar, tá certo? É a bênção, esta bênção, quando ele diz, e abençoarei os que te abençoarem, esta bênção significa, esta bênção significa a bênção de Deus sobre aqueles que abençoarem Abraão. E abençoar Abraão é abençoar Israel. Sabe, as nações que honram Israel, as nações que abençoam Israel, as nações que oram por Israel, são abençoadas. O povo que faz isso é abençoado por Deus. Quando ele fala aqui sobre a bênção, tá certo? Abraão está falando a bênção a Israel, mas também está falando
da bênção sobre mim, sobre você, que também somos o Israel de Deus, o povo de Deus. Então, quem nos honra, quem ora por nós, quem abençoa as nossas vidas, também vão ser abençoados. Abençoados por Deus, porque somos descendência de Abraão. Deus abençoa. E continua o versículo: e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E aqui está falando amaldiçoar a Israel ou amaldiçoar a qualquer cristão. Sabe? É garantia de a si mesmo ser amaldiçoado. E deixa eu falar uma coisa para você. Essa maldição não é uma maldição que Deus vai mandar sobre a vida dessa pessoa, mas o que ela desejar para mim, eu como servo de Deus, não vai cair sobre a minha vida, vai cair sobre a vida dela própria. Isso vai retornar para ela, tá? Então nós estamos aqui comentando o capítulo 12 do livro de Gênesis. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Refere-se também a Israel, tá certo? A nação de Israel, que surgiu dos lombos de Abraão e do ventre de Sara, que deram ao mundo a palavra de Deus e precisamente trouxeram o Messias ao mundo. Por meio de Cristo, cada família do mundo que deseja a bênção de Deus pode ter esta bênção. Quer dizer, a justificação pela fé em Deus e pela fé em Cristo. Amém? Versículo 4 diz: e foi Abrão como o Senhor lhe disse. Aleluia! Nós vemos aqui a obediência de Abraão, totalmente diferente da desobediência daquele povo da Torre de Babel, que Deus tinha mandado encher a terra e povoar a terra, e eles disseram: não, nós não vamos ficar aqui. Mas já Abraão, que é o pai da fé, e também é alguém com o seu exemplo, nos mostra a obediência. Então, simplesmente, Abraão obedece a Deus e ele faz como Deus mandou. E se foi como o Senhor lhe disse. Aleluia! Glória a Deus! Então, essa foi a sua primeira renúncia. Foi a sua primeira renúncia. Ele renunciou à sua tenda natal, ele renunciou à sua família, ele renunciou ao Vale do Jordão, ele renunciou às riquezas de Sodoma, ele renunciou a si mesmo. São sete renúncias de Abraão. Ele renunciou à terra natal, ele renunciou à sua família, ele renunciou ao Vale do Jordão, ele renunciou às riquezas de Sodoma, ele renunciou a si mesmo. A seguir, ele renunciou a Ismael, seu filho, e por último, ele renunciou a Isaque. Que coisa maravilhosa. Olha só, ele renunciou a Ismael, que foi seu primogênito, e renunciou a Isaque, que é o filho da promessa de Deus, aquele que é unigênito de Deus, não é? Aquele que Deus entendeu como Isaque, apesar de Ismael ser primogênito, para Deus Isaque foi unigênito. Ismael não é contado como descendência de Abraão, para a promessa de Deus. Foi abençoado porque Deus é justo, mas não é contado como promessa de Deus. Ismael não é contado, e sim Isaque. Aleluia. E diz a palavra: e foi com Ló. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. O Espírito Santo aponta a idade de Abraão em sua saída, o que significa que a revelação pode ter chegado vários anos antes. Pode, ok? É uma especulação. Versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, nomes antigos, Sarai e Abrão, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que ele tinha acumulado, e as almas que lhe tinham acrescido em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de
Canaã. Aleluia. Então, olha só, Harã e Canaã, só para você ter uma ideia, distanciavam aproximadamente 563 quilômetros. Então, é mais ou menos, ou seria mais ou menos como daqui de Garanhuns ao Rio Grande do Norte, quase 600 quilômetros. Abraão tinha treinado 318 homens com ele. Isso está escrito em Gênesis 14, 14. O que significa que foram treinados para lutar como soldados. De fato, pode ter sido até umas 1000 pessoas nesse grupo. Então saiu um grupo grande com Abrão, não é? Na direção da terra de Canaã, que eram seus servos. Versículo 6. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam na terra. Lembra os cananeus? Os cananeus aqui são descendência do filho de Noé, chamado Cão, que se tornou, que essa nação, esse povo, se tornou, são os filhos de Canaã, se tornou inimigo, não é, do povo de Deus, tentou resistir, foi um instrumento do diabo para tentar resistir ao povo de Deus. Então, Abraão encontrou o odioso, impuro e hostil cananeu na terra de Deus, sendo um exemplo. O jovem crente, Abraão, aqui no caso, depois da conversa, a Bíblia ela diz o seguinte: Abraão encontrou o odioso, impuro e hostil cananeu na terra de Deus, sendo um exemplo. O jovem crente, depois da conversão, espera não encontrar nada na sua natureza que seja hostil a Cristo, mas se sente angustiado e perplexo rapidamente ao descobrir dolorosamente que, por desgraça, o cananeu está na terra e que tem que começar uma batalha que pode até durar por toda a vida, com o que o Novo Testamento chama de a carne. Então ele faz o comentário da Bíblia, ele faz um comentário comentando, por exemplo, entre Abrão e a sua experiência quando ele chega em Canaã. Porque Deus, ele diz o seguinte, ele fala para Abrão o seguinte: eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. E quando ele chega naquela terra, que Abraão chega naquela terra, você imagina que aquela terra você vai encontrar ela pronta para você simplesmente entrar, tomar posse da terra e simplesmente ser feliz, não é? Imagine que de repente alguém chega para você e diz assim: olha, tá aqui, eu estou lhe presenteando com essa mansão, entrega uma mansão para você, tá certo? O que é que você imagina? Dá as chaves da casa, tudinho, o que é que você imagina? Glória a Deus, vou tomar posse da minha mansão. Aí você pega as chaves, corre lá na casa, e quando você chegar lá, a casa está ocupada, com meio mundo de gente morando naquela casa. E aí você vai ter que tentar tirar aquela pessoa daquela casa que é sua, foi lhe dada, ok? E aí você tem toda uma guerra para conseguir fazer isso. Então ele foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, quando chegou na terra de Canaã, a terra não estava vazia, a terra estava habitada pelos cananeus. E ele teve o quê? Que enfrentar esse povo e vencer esta guerra. E aí o autor da Bíblia de estudo, ele faz uma comparação entre a história de Abraão na terra prometida, encontrando os cananeus, com aquele que se converte. Nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos tornamos jovens cristãos e a gente acha que agora vida segue, sou de Deus. Só que de repente você vai ter uma luta, a sua terra está habitada, não é? Pela sua carne. Os cananeus aqui tipificam a nossa carne. E muitas vezes, assim como Abraão precisou Abraão precisou lutar contra os cananeus, nós cristãos, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, vamos lutar contra a nossa carne.
E isso pode durar a vida inteira, tá? De luta pela carne, que você vai vencer através da ação de Deus, do poder de Deus. Foi Deus que capacitou Abraão, juntamente capacitou também Moisés para vencer esse povo e tomar posse da terra prometida. Versículo 7 diz: E apareceu o Senhor a Abrão, olha só, e apareceu o Senhor a Abrão, embora o cananeu hostil estivesse na terra, o Senhor também estava ali. Aleluia! Então, Abraão estava na terra hostil, Abrão estava na terra hostil, mas o Senhor também estava lá. A mesma coisa acontece com a nossa vida, não é? Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e o Senhor, Deus, está na nossa vida a partir de agora para nos ajudar a vencer a nossa carne, que muitas vezes é hostil. Aleluia! E disse, o Senhor disse, a tua descendência darei esta terra. Presta atenção. A descendência era antes de Isaac. Olha só, a descendência era através de Isaac e não de Ismael. Ok? Isaac, por isso que eu falei há pouco tempo que para Deus Isaac é o unigênito e não Ismael. Ismael foi abençoado, que era filho de Abraão, mas ele não é promessa de Deus. Como algumas religiões tentam empurrar Ismael como sendo promessa de Deus. Ismael não é promessa de Deus. Promessa de Deus foi Isaac. Ismael é um acidente de percurso. Ismael foi uma estratégia de Satanás. Infelizmente, Satanás usou a própria Sara para tentar fazer as coisas pela força e não pela direção de Deus. A descendência era através de Isaac, não de Ismael. Satanás impugnou esta promessa desde o começo, com uma luta contínua. Até hoje, não é? Israel luta contra o quê? Contra os muçulmanos, que são, em sua maioria, descendência de Israel. Não é? Que na realidade, de Israel descende o árabe, ok? Mas existe toda uma religião muçulmana criada a partir da descendência de Ismael, que é essa religião muçulmana que é o Islã, tá? Então, hoje, o Islã é quem combate, tá certo? O cristianismo, quem persegue e quem mata cristãos, tá certo? É a religião do Islã, infelizmente, mas isso é uma verdade. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. O altar e seu sacrifício representa sempre o Senhor Jesus Cristo e o preço que ele pagaria. Sempre que você lê na Bíblia altar, tá certo? Altar sempre vai tipificar, vai chamar atenção, vai apontar para Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, que ele pagaria para redimir a humanidade. Ok? As promessas de Deus a Abraão, como todas as promessas de Deus, edificaram-se na base do altar, na base do sacrifício, na base da cruz de Cristo. Olha só, ontem eu estava assisti um filme. Esse filme o filme que eu assisti foi Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu não tinha assistido esse filme ainda e ontem eu assisti esse filme. E durante o assistir desse filme, tem um grupo de jovens nesse filme que se revoltam e tentam combater a violência de Roma, a violência de Nero contra os cristãos, tentam combater usando a violência. E eu perguntei ao Senhor, eu disse, Senhor, por que nós não podemos combater a violência? Por que, por exemplo, nós cristãos somos sempre entregues como ovelhas ao matadouro? Por que nós não precisamos, não podemos pegar na espada, não podemos agir com violência, não podemos devolver? E Deus respondeu para mim claramente, né? Deus disse para mim o seguinte, porque eu não criei a violência, não é? Não fui eu que derramei o sangue primeiro, isso não tem nada a ver comigo. Sabe, queridos, nossa guerra santa não é com base na violência, como é a guerra santa do muçulmano. A nossa guerra santa é uma guerra através do amor, do exemplo de Cristo.
E isso leva as pessoas à loucura, não é? Porque o nosso Deus, ele criou vida, ele não criou morte. Não foi ele o gerador de morte. O nosso Deus, ele diz que ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem prazer na morte do pecador. Por isso que nós não pegamos em armas, por isso que nós não matamos, por isso que nós oramos, por isso que nós somos entregues como ovelhas ao matadouro, porque nós simplesmente somos exemplos de Cristo, exemplos de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Olha só, versículo 8. E se foi dali ao monte no oriente de Betel, versículo 8. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Aí ao oriente. Betel significa casa de Deus, enquanto Aí significa montão de ruínas. Que coisa tremenda, vê só, ele ficou entre casa de Deus, que significa Betel, e Aí, que significa montão de ruínas. Então, olha só, a nossa vida é sempre assim. Se nós não estivermos na casa de Deus, nós estaremos no montão de ruínas. Estaremos arruinados em algumas áreas da nossa vida. Por isso que a casa de Deus é tão importante. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Altar e a tenda nos indicam os dois grandes atributos do caráter de Abraão. Ele é um adorador de Deus, por isso o altar, e ele é um estranho no mundo, por isso a tenda. Ok? Olha que coisa maravilhosa. Abraão habitou em tendas porque ele podia ter construído uma cidade, mas ele não construiu uma cidade. Ele ficou nômade em tendas. E isso traz para nós uma revelação de que nós não somos deste mundo, que este mundo é um local para nós passageiro, é um local estranho, nós não temos negócios com esse mundo, não deveríamos estar apegados a este mundo como muitos de nós estamos. E o fato de ele levantar um altar mostra também que ele é um adorador. Aleluia. Versículo 9 diz: E Abrão seguiu sua viagem dali, indo pouco a pouco para o sul. O sul era para o Egito, direção que Abrão nunca deveria ter tomado. Ele deveria ter ficado em Canaã, no local onde Deus o conduziu. Não deveria ter ido para o Egito, mas ele foi. Viagem de Abrão ao Egito. Versículo 10 diz assim: E houve fome na terra. Uma fome na terra. Deixa eu trazer uma revelação para você que é muito importante. Toda vez que houver fome na terra, essa fome de comida, de alimento, essa fome de saúde, nossa geração hoje está vivendo uma fome de quê? Fome de saúde. Acrescido a fome de saúde, nós vamos começar a sentir a fome de alimentos, porque olhe para o que está acontecendo, como está a carestia, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Toda fome que há na terra será sempre uma consequência da necessidade de Deus, da fome de Deus. Entende isso? É a fome de Deus, a falta de Deus, que vai produzir essas coisas, essa fome, essa miséria. Ontem eu dizia, temos vacina, estão se distribuindo vacina, e eu vi hoje o governador do estado de Pernambuco praticamente interditou aí 63 municípios do estado, entende? E não tem vacina, e não se está se vacinando, mas mesmo assim, isso só vai parar quando o homem passar a buscar Deus verdadeiramente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aleluia! Toda vez que vem fome, ou vem algum tipo de doença, de mazela, como está acontecendo agora, isso é uma permissão do Senhor, como uma prova de fé. Como tudo que sobrevém ao cristão é uma prova de fé. E nós estamos tendo a nossa fé provada nesses dias também,
como Abraão. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali. O Senhor não mandou Abrão para o Egito. Ele foi para o Egito, é uma opção da carne, é uma estratégia. No Egito dificilmente sofria com fome, porque o Egito tinha o rio Nilo, não é? Então as terras do Egito eram férteis. Então você sempre tinha ali plantação no Egito, porque mesmo com águas baixas, a terra era fértil, a terra era banhada ali pelo rio. Mas ele foi ao Egito. Deus chamou ele para Canaã, mas infelizmente ele foi para o Egito. Veja só, irmãos, é melhor morrer de fome em Canaã do que viver no luxo no Egito. É melhor morrer de fome na presença de Deus do que morrer rico com a riqueza de Satanás e com a riqueza desse mundo. Versículo 11. Aconteceu que quando estava para entrar no Egito, olha só, não é possível entrar no Egito no sentido espiritual sem participar do Egito. Então, toda vez, a mesma coisa serve para o mundo, porque Egito tipifica mundo. Não se tem como entrar no mundo sem participar do mundo, das coisas do mundo. Tá certo? O mundo, a vida mundana. Só entra no mundo quem participa das coisas do mundo. Por isso nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, diz que, e aconteceu que estando versículo 11, para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é tua mulher, e me matarão, e a ti, e te guardarão em vida. Versículo 12. Versículo 13 diz, agora, pois, dize que és minha irmã. Olha só, para entrar no Egito, tem que participar do Egito. Para entrar no mundo, tem que participar do mundo. Você compreende isso? Abraão precisava entrar no Egito. Como é que ele participa do Egito? Com mentira. Ele pede para a mulher mentir. Ele engana a verdadeira natureza, que Sara não é sua irmã. Sara até era meia-irmã, mas ela é sua esposa. Ok? Então, isso aí é uma farsa, isso é uma mentira. Então, deixa eu falar uma coisa para você muito grande. Não tem como servir a Deus e o diabo. Não tem como você estar no mundo e estar na igreja. Entende? Ou se você está no mundo, você vai participar do mundo. E se você está em Cristo, você tem que participar de Cristo. Tem que haver essa separação. Senão, você não está em Cristo. Você está perdido no mundo, porque você está se alimentando das coisas do mundo. Foi isso que aconteceu com Abraão. Então, olha só. Começa agora a repugnante imagem, não é? Quando Abraão ele mente a respeito da sua esposa, não é? Abraão age como incrédulo e age como desprezível e covarde. Porque ele simplesmente, e isso é uma característica, e eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ela não esconde essas fraquezas dos homens de Deus. Mesmo Abraão sendo um pai da fé, como ele é, o pai da fé, mas nesse momento Abraão, ele age como um covarde, ele age como um homem desprezível e ele age como um homem fraco. Simplesmente, sabe por quê? Porque ele está fora do plano de Deus, fora do propósito de Deus. Deus não chamou ele para ir para o Egito, Deus não mandou ele descer para o Egito. Deus mandou ele ficar em Canaã, Deus ia prover em Canaã o sustento dele. Então ele entra no Egito e para participar do Egito, para entrar no Egito, você tem que participar do Egito. Para entrar no mundo, você tem que participar do mundo. Entende? Então isso aí é terrível, meus irmãos. E é isso que acontece com muitos cristãos. Deus tinha versículo 13, não é? Quando ele mente aqui, agora, pois, diz que és irmã para que me vá bem por tua causa e viva a minha alma por amor de ti. Então ele está dizendo, olha, mesmo que te levem como amante, eu vou viver por amor de ti. Isso é algo absurdo. Deus tinha um plano para Abraão e Sara.
era o de trazer um filho ao mundo, por meio do qual, em última instância, o Messias viria dessa linhagem, o Redentor do mundo viria. Satanás tinha outro plano, sempre de frustrar. Então, obviamente, o que é que Satanás fez? Levantou um faraó, se interessou por Sara e foi lá buscar ela como mulher. Foi isso que aconteceu. Satanás, ele simplesmente usou de um homem para tentar frustrar os planos de Deus. É isso que acontece. Versículo 14 diz assim: E aconteceu que, como entrou Abrão no Egito, os egípcios viram que a mulher dele era muito formosa, viram-na também os príncipes de Faraó e a elogiaram diante de Faraó. Diante de Faraó. E foi levada a mulher à casa de Faraó. Preste atenção nisso. Faraó, primeiramente, é o título oficial do rei do Egito. Os reis do Egito eram chamados de Faraó. O monarca específico que ocupou o trono egípcio no momento da chegada de Abraão, acredita-se que tenha sido o faraó chamado Neco. Mas alguns também acreditam que fosse Ramsés. Sara foi levada à casa do faraó a fim de que ela chegasse a ser mãe de um menino do rei egípcio, frustrando assim a promessa messiânica feita a Abraão. Foi esse o plano do diabo. O Satanás sempre vai tentar frustrar os planos de Deus, e se os seus planos de Deus, ele sempre vai tentar frustrar. Mas se você permanecer em Deus, querido, a vitória é tua. Versículo 16. E ele, Faraó, fez bem a Abrão, por causa dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, criadas, jumentas e camelos. Então esse Faraó deu a Abrão, tá certo? Tudo isso aí. Tudo isso Faraó deu a Abraão, as riquezas que ele adquiriu não eram nada em comparação às riquezas que estavam por vir. Foi um cala-boca. Satanás também, queridos, nos oferece migalhas, né? Você acha que você é feliz hoje? Tem pessoas que arrumam um emprego e deixam a igreja e acham que são felizes com aquela migalha que o diabo deu. Entendeu? Tem pessoas, por exemplo, que arrumam um casamento, arrumam um marido, deixam a presença do Senhor e se contentam com aquela migalha que foi Satanás que deu. Não estou dizendo que Satanás te deu o teu marido, te deu a tua esposa, mas quando algo é te dado para tirar você da presença de Deus, acredite que esse algo não veio de Deus. E dá isso a Abraão para calar a boca de Abraão. Abraão fica quieto e ele fica lá com Sara. Olha o que diz o versículo 17. Deus interviu. Mas o Senhor feriu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Em Canaã, Abraão foi uma bênção. Na terra do Egito, ele é uma maldição. E isso acontece conosco, queridos. Na presença de Deus, nós somos uma bênção. Fora da presença de Deus, nós somos maldição. Aleluia! No caminho da fé, o cristão é uma bênção. No caminho do pecado, o cristão é uma maldição. Versículo 18. Então o faraó chamou a Abrão e lhe disse, o que foi isso que tens feito comigo? Porque não me declarastes que era tua mulher? A maneira como o faraó se inteirou de que as pragas que afligiam a sua casa foram por causa de Sara, não nos é dito. Sara era inocente nisto. A culpa foi de Abrão. Abrão havia dito aos representantes de Faraó que Sara era sua irmã. De fato, tratava-se de uma meia-irmã. Ela era filha de seu pai, mas não da sua mãe. Mas devido à intenção de enganar,
de enganar. Isso foi um pecado feito por Abraão. E Deus viu este episódio como uma mentira. Foi uma mentira, porque faltou a verdade. Vou falar uma coisa importante para você. Meias verdades são mentiras. Ontem eu dizia que tem pecador que não quer abandonar o pecado, e esse pecador que não quer abandonar o pecado, ele sempre, ele nunca vai aceitar o evangelho. Eu vi um pastor amigo falando isso. Um pecador, quando ele não quer se livrar do pecado, ele nunca aceita o evangelho. E aí, ele simplesmente aceita parte do evangelho, meio evangelho, na tentativa de abraçar o seu pecado junto com o evangelho. Só que se o evangelho não for completo, for um meio evangelho, é mentira, querido. O evangelho só é evangelho se ele for completo na essência. A verdade só é verdade se for completa na essência. Se for uma meia verdade, é mentira. Abraão era meia irmã, ele disse, minha irmã, é mentira. Ela era esposa dele. E continua, versículo 19. Por que dissestes a minha irmã? Pus-me em ocasião de tomá-la para mim por mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. Por causa do engano de Abrão, esse príncipe pagão apressou-se em expulsar este varão de Deus para fora da sua terra, como se ele estivesse espantando e jogando fora uma pestilência. Não era, de fato, esse o melhor momento de Abraão na história bíblica. Versículo 20. Então Faraó deu ordens à sua gente a respeito dele, de Abrão, e o acompanharam a ele e sua mulher, com tudo que ele tinha. O poderoso Faraó viu o poder de Deus, embora de maneira negativa. Que efeito teve sobre o mesmo, além de que vemos nas Escrituras, não nos é dito, mas ele conheceu o poder de Deus. E isso, queridos, traz também algo muito, muito poderoso, uma revelação muito poderosa para nós. Veja só, quando Satanás ele faz algo que realmente vai prejudicar os planos de Deus na nossa vida, Deus intervém. Veja só, existem situações que o diabo trabalha, tá certo? E somente nós somos capazes de vencer. O que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas existem situações que realmente o diabo entra e pela nossa fragilidade, como foi de Abraão, medo de morrer, nós damos lugar ao diabo e o diabo pode realmente destruir a nossa vida. Quando isso acontece, Deus entra em cena, como ele entrou em cena, e ele impediu que as promessas que Abraão tinha fossem destruídas pelo diabo. Então, Deus cuida de você, até mesmo quando você não merece ser cuidado dele. Tem uma passagem na Bíblia que diz: Deus é fiel, mesmo quando nós não somos fiéis. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Esse foi o capítulo 12 do livro de Gênesis e nós vamos retomar este capítulo, retomar esse livro na segunda-feira. Lembrando que sábado e domingo eu não faço essa leitura da Bíblia, porque eu estou ocupado com outras coisas, escola ministerial, cultos na igreja, então me pesaria bastante fazer essa leitura. Mas de segunda a sexta nós estamos aqui, então na próxima segunda-feira retomamos o livro de Gênesis no capítulo 13. Que Deus abençoe você, curte esse vídeo, compartilha ele, para que mais pessoas possam, tá certo, estar lendo a Bíblia conosco e a gente possa estar levando a palavra de Deus, tá certo, para outras pessoas. Não basta só curtir aqui, mas curte quando eu publicar, compartilhe o link para outras pessoas. Se você chegou na metade do vídeo, assiste ele do começo. Nós estamos comentando versículo a versículo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e um bom final de semana. A graça e a paz do Senhor Jesus.